Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos trabalhar com blocos e vamos aprender a criar os blocos no AutoCAD 2013. Para começar, primeiro nós precisamos entender o que é um bloco dentro do AutoCAD. Um bloco é todo o conjunto de linhas que formam um objeto e que estão agrupados entre si, e a gente, quando modifica esse bloco, modifica ele todo de uma vez. Então, para criar um bloco, nós precisamos primeiro fazer algumas ações. Por exemplo, essa cama aqui, ela não é um bloco, ela é um conjunto de linhas que nós podemos transformar num bloco. Já esse sofá aqui, com duas pessoas, ele é um bloco, porque ele está totalmente agrupado. Então, quando eu mexo nele, eu mexo em todo o conjunto. Essa é a diferença entre um bloco e um objeto que não é um bloco. Quando a gente trabalha com blocos, ele fica mais fácil da gente poder fazer algumas alterações, por exemplo, ó, aqui se eu quiser tirar esse personagem de cima da poltrona, é mais fácil do que eu ter que selecionar todas as linhas. Então, por isso, a utilização de blocos facilita o desenho. O comando para criar um bloco é o wblock. Para entrar com esse comando, nós digitamos aqui na linha de comando W, B. Quando a gente coloca aqui em WB, ele já aparece com o recurso autocompletar, o wblock. Então, esse é o comando para criar um bloco. Assim que a gente aciona esse wblock, essa caixa de diálogo aparece pedindo para a gente selecionar um objeto. Então, eu seleciono aqui o objeto, todas as linhas que são as linhas que compõem essa cama. Clico em Enter. Agora, ele me pede um ponto, né? Esse pick point aqui é o ponto base, o base point. Então, eu posso selecionar um ponto onde eu quero inserir essa cama, um ponto de referência, tá? E ele me pergunta aonde eu quero gravar esse bloco, tá? Então, eu posso escolher aqui aonde eu quero gravar esse meu bloco, clicando aqui na minha lateral, ele vai me mostrar onde que eu vou gravar. Então, eu coloco aqui o nome de cama, save, e se eu quiser converter já essas minhas linhas para um bloco, eu posso colocar aqui em Convert to Block, e quando eu der OK, esse bloco já vai estar criado no meu projeto. OK, esse desenho foi convertido em um bloco. Ó, o ponto de inserção dele está aqui e a conversão de todas essas linhas foi feita para um único bloco. Agora, se eu precisar fazer uma modificação nesse bloco, eu posso clicar duas vezes sobre ele, e aí pode ver que eu já tenho aqui, ó, esse bloco cama aparecendo aqui. Ele me dá um preview desse bloco. Clico em OK. E assim eu abro o Block Editor, que é uma aba nova aqui, que aparece quando eu quero fazer uma edição de bloco. Então, dentro desse Block Editor, eu posso editar vários tipos de parâmetro, tá? Eu posso colocar uma cor diferente, eu posso fazer parâmetros geométricos, eu posso testar o bloco, eu posso criar blocos dinâmicos, que a gente vai ver numa próxima aula. Então, sempre que eu precisar fazer uma edição no meu bloco, clicando duas vezes sobre ele, eu vou conseguir abrir esse Block Editor aqui e editar todos os parâmetros para esse meu bloco. Depois que eu editar, se eu quiser fechar o meu bloco, por exemplo, ó, se eu quiser colocar aqui um outro layer para esse bloco, tá? Ele está no layer móveis e eu quero colocar ele no layer 0. Tá? Coloco ele no layer 0, clico aqui em Close Block Editor, ele vai me perguntar se eu quero salvar essas alterações. Eu coloco que sim, salvar as alterações, e agora, ó, ele modificou esse meu bloco aqui no desenho. Por quê? Porque quando eu coloco o bloco no layer 0, ele vai aparecer com o layer que eu tiver aqui, é o 320, não é o layer móveis, por isso que ele modificou.
Nessa aula nós vimos como trabalhar com blocos e como fazer algumas alterações dentro desses blocos. Na próxima aula nós vamos trabalhar um pouquinho com blocos dinâmicos. Então criem os blocos de vocês e eu espero vocês para a próxima aula.